Haverá nos últimos dias escarnecedores, andando seguindo suas próprias concupiscências e dizendo onde está o que promete voltar. Dizem que a vida de todos continuam como estavam desde o início da criação. Um escarnecedor neste contexto é alguém que zomba de Cristo, ridiculariza as coisas de Deus e se opõe contra o Evangelho. O propósito dos escarnecedores nos últimos dias se tornarão mais intensos, já que o diabo irá patrociná-los como parte de suas estratégias do tempo do fim, para desencorajar os cristãos do serviço de Deus. Os escarnecedores são incitados pelo espírito anticristo, contra aqueles que temos escolhido servir, o nosso Deus. Não estou dizendo que o próprio anticristo chegou. A verdade é que não sei se ele está entre nós ou não, mas o que sabemos é que apenas observando o mundo, vemos que o espírito dele já habita em muitos. 1 João 4. Capítulo 3 afirma que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós não é de Deus. Este é aquele espírito de anticristo do qual ouvimos e do qual estou falando agora. O anticristo não é um conto de fadas, irmãos. Está escrito e proclamado na palavra de Deus em 1 João 4:3. Aquele espírito de engano e rebelião já está aqui trabalhando, rondando e enganando a muitos. Mas hoje vamos desmascarar os escarnecedores, aqueles que zombam, ridicularizam e riem da face do Todo-Poderoso. E você, suas crianças, amigos e familiares precisam estar vigilantes e atentos, porque estes escarnecedores, com suas palavras astutas, tentarão tirar de você o fundamento da sua fé. Eles tentarão isso para te afastar da reta e do caminho estreito da justiça e piedade que você escolheu viver, o caminho que leva à vida eterna. Quantos de vocês sentiram a picada da sua zombaria? Quantos de vocês foram questionados por sua fé inabalável em Cristo? Para que você consiga permanecer firme em seu serviço ao Todo-Poderoso, no momento em que eles vierem até você, lembre-se disso que vou lhe dizer. Eles não estão operando por conta própria. Eles são conscientemente ou inconscientemente sendo conduzidos por esse espírito de anticristo. O apóstolo Pedro nos disse sobre essas pessoas: eles andam atrás dos seus próprios desejos, seus próprios prazeres, e com atitudes presunçosas, eles nos questionam: onde está a promessa do retorno de Cristo? Alguns deles realmente fazem você parar e pensar sobre os questionamentos que eles fizeram. As pessoas vieram até mim genuinamente e disseram: pastor, eu cresci ouvindo que Jesus virá em breve, mas ainda estou aqui 50 anos depois, e ele não veio. Por causa disso, eu deixei de ser cristão. Agora, espero que você suporte o que vou dizer. Por um momento, vamos pegar um pouco a perspectiva de 50 anos. Você acha 50 anos muito tempo, mas na vista do Todo-Poderoso, o Eterno, na grande eternidade, 50 anos é um piscar de olhos. O tempo se passa ligeiramente. E isso me leva ao meu próximo ponto: a audácia absoluta, a arrogância em acreditar que o calendário profético de Deus deve alinhar-se com o nosso pessoal. Irmãos, quem somos nós para ditar a linha do tempo do Criador? Humilhe-se diante do Senhor, aquele que colocou as estrelas em movimento, alguém que deu vida a nossos seres. É hora de lembrarmos que Deus não opera nossa agenda. Vivemos no tempo dele, não ao contrário. Vamos ter um pouco de humildade. Irmãos e irmãs, não se trata apenas de nós. A grande narrativa da profecia bíblica não gira em torno de nossos cronogramas pessoais, nem da nossa impaciência, muito menos do nosso querer. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos deu sua palavra, a Bíblia, que explica claramente por que Jesus não voltou ainda. Ainda assim, antes de apontar o dedo para os céus e exigir respostas, mergulhe nas Escrituras, busque entendimento com humildade no coração, reconhecendo que seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Seus pensamentos são mais altos do que nossos pensamentos, e que Deus não opera no mesmo nível que você. Agora me permito ler um versículo que explica a razão exata pela qual Jesus não voltou, segundo a Pedro 3:4. Mas, primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Em 2 a Pedro 3, versículo 9 e 10, encontramos o coração de Deus revelando o motivo de não ter voltado ainda. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso.
e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Esta passagem lembra-nos que o calendário de Deus não é como o nosso. O Deus do universo, o Deus que estabeleceu os céus e a terra, cumprirá sua promessa sem demora. Ele é paciente além de nos compreender. Desejando que mais almas possíveis cheguem ao arrependimento, vamos dar um passo para trás e pensar em muitos de vocês que estão ouvindo agora. Pergunte a si mesmo, se Jesus tivesse retornado há 20 anos atrás, onde você estaria, no céu ou inferno? Esses anos mostram a misericórdia e a paciência do Senhor, que permitiu que muitos de nós tivéssemos mais tempo para chegar para Ele. O atraso foi nosso. A razão pela qual nosso Senhor não voltou ainda está enraizado em sua compaixão e amor. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça. Não é um decreto divino frio que estamos falando. É um reflexo de seu vasto amor insondável pela humanidade. Um amor que o fez dizer que quem crer nele não perecerá, mas terá a eternidade. Então, quando a impaciência te incomodar, quando a dúvida sussurra em seu ouvido, lembre-se do coração compassivo de Cristo. Em sua misericórdia, Ele está alcançando mais uma alma, oferecendo mais uma chance para o arrependimento, e vamos agradecê-lo pela sua paciência, pois nela encontramos a nossa salvação. Agora quero te fazer uma pergunta. Você já parou e deu uma olhada ao redor? Você já percebeu como ficar de pé para a justiça, vivendo uma vida limpa e santa neste mundo parece solitário? Isso me lembra Noé. Ele se manteve firme, pregou justiça por longos 120 anos, e o que ele conseguiu foi zombaria e isolamento. Ele era visto como uma esquisitice. O problema é o seguinte: o mundo inteiro lhe deu as costas, embora todos o rejeitassem. Deus, o Alfa e o Ômega, estavam de olho nele. A luz radiante de Deus brilhou sobre ele, guiando-o, protegendo-o. Então, igreja, fique firme e deixe a luz de Deus brilhar sobre vocês. Eu quero chamar sua atenção para um homem notável nas Escrituras. Enoque, o único homem que a Bíblia nos diz que não viu a morte porque ele caminhou com Deus. Pense nisso, por um momento. Ele não correu na frente de Deus. Ele não ficou atrás dele, não. Ele entrou em doce comunhão com Deus Todo-Poderoso em um mundo cheio de maldade, em uma época que não conhecia limites para sua rebelião. Houve Enoque. Esta figura solitária escolheu não ser uma parte do problema, mas sim caminhar lado a lado com o Criador, tão perto, tão entrelaçado com o Espírito de Deus, que um dia Deus simplesmente pegou ele. Agora eu sei, quando ouvimos falar de homens como Enoque, pode parecer contos antigos, histórias de um passado distante. Mas espere um minuto. Deixe-me dizer-lhe, enquanto eu tento transmitir esta mensagem diretamente a vocês, há Enoques entre nós. Hoje eu posso ver com os olhos da fé um jovem casal sentado fora de sua casa modesta, apoiando-se um no outro. Eles olharam o caos do mundo, a ascensão do espírito do anticristo, mas eles declararam com corações cheios de certeza: eu e a mim e minha casa serviremos ao Senhor. Querida igreja, não desanime pensando que vivemos em um tempo desprovido de fé, porque nesta mesma época há aqueles que ecoam o compromisso de Enoque. Eles disseram não aos caminhos do mundo, e com firmeza convicção que eles declararam: mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se de Noé quando o Senhor revelou seu plano da arca para ele. As pessoas não se reuniram em torno dele. Em vez disso, eles o ridicularizam, e por sua fé, somente ele e sua família foi poupada. Hebreus 11, versículo 7 recomenda sua fé. Gostaria de lembrar vocês que a verdadeira fé pode resultar em dias solitários, mas nunca longe do Todo-Poderoso que é Deus. Irmãos, o adversário não quer nada mais do que nos afastar da presença do nosso Senhor, fazendo zombarias muitas vezes com nosso nome e outras com a nossa fé. Mas, irmãos e irmãs, devemos permanecer firmes. Cristo, nosso Salvador, também foi zombado. Até na cruz ele carregou o peso dos nossos pecados. Devemos olhar para Jesus, ele que deve ser o nosso exemplo. O mundo pode rir agora, mas é colocado diante de nós a glória da eternidade. A nossa fidelidade será recompensada em sua presença gloriosa. Vamos manter nossos olhos firmes na certeza de que o tempo é ligeiro e o nosso lugar é diante do Senhor, nosso Salvador.